Notícia na nossa região. 3h13. A gente fala agora sobre uma audiência pública que vai discutir alterações na concessão e também renovação de alvarás aqui em Campinas. Sobre esse assunto, a gente conversa com a secretária municipal de urbanismo, Carolina Baracá. Baracá, primeiramente, obrigada, secretária, pela disponibilidade aqui no estúdio CBN. Boa tarde a todos. Eu que agradeço, Thalita e Marcos Guariz, pela oportunidade de estar aqui hoje, falando um pouquinho da nossa audiência que vai acontecer amanhã, e a todos os nossos ouvintes que ouvem a CBN, boa tarde. Secretária, para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre essa audiência amanhã, vai ser na quarta-feira, né? Dia 16 de abril. Amanhã, mais conhecido também como amanhã. Mas eu queria que a senhora explicasse para a gente, por gentileza, o que vai mudar, né? O que vai ser discutido? A lei anterior vai precisar ser ajustada? Vai precisar de uma revisão? Quais são aí os critérios? Olha, Thalita, a gente tinha uma legislação de 2003, então praticamente são mais de 22 anos aí uma legislação muito desatualizada, tá? Inclusive é uma legislação que não acompanhou as alterações a nível do governo estadual e governo federal quanto à liberdade econômica, que agora a gente tem o CLI, que é certificado de licença integrada, que justamente dá os alvarás para as atividades de baixo impacto. Então o município tem um papel muito importante de reconhecer essa iniciativa federal já estabelecida por lei. Então, a gente permite que os nossos ritos fiscalizatórios também aceitem, né, o certificado de licença integrada, e traz também que na legislação antiga, um estabelecimento comercial que não tinha o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, a gente acabava dando prazos para que ele pudesse providenciar essa documentação. E considerando que o AVCB é um documento muito importante, porque ele coloca em risco a vida das pessoas que estão nesse estabelecimento, e cabe ao poder público fiscalizar e dar a garantia para aquelas pessoas que estão nos locais comerciais, serviços, enfim, precisa que o AVCB esteja válido. Então, faço aqui até um apelo a todos os estabelecimentos que providenciem esse documento de tamanha importância, porque essa é uma alteração muito significativa na lei, que se não tiver o AVCB, nós vamos encerrar as atividades. É justamente para que não aconteceu, lembra que a Boate Kiss, que estava totalmente, né, uma boate sem o alvará de uso, sem o seu AVCB do Corpo de Bombeiro. Então, a gente tinha um decreto que, inclusive, ele infringia a legislação, porque ele estabelecia regras que não estavam paradas por lei. Então, nesta revisão da legislação, vocês sabem que a Secretaria de Urbanismo, né, desde 2021, vem passando por uma revisão de legislações, desburocratizando o processo, otimizando as legislações, deixando a legislação mais simplificada, mais objetiva, trazendo transparência nos nossos processos. Então, a questão do AVCB é uma situação que a gente discutiu muito internamente, junto com o Corpo de Bombeiro, junto com a nossa Guarda Municipal. Então, ele passa a ser um documento de um rito fiscalizatório um pouco mais severo, tá? Além de que também a gente traz, dentro dessa renovação, dessa mudança da legislação do alvará, que a gente tinha um alvará provisório de 3 anos, prorrogava para mais 3, e essa construção não tinha o ABITS, não tem o CCO, que é o Certificado de Conclusão de Obra, e ficava na clandestinidade. E gerava um fluxo de processo muito grande aqui na Secretaria, que a cada 3 anos você tinha que renovar o alvará provisório. Então, a gente traz também como uma contribuição na alteração da lei, de que se você tem uma BITS e CCO, você não vai precisar ficar mais renovando o alvará. E você tem um alvará específico para aquela atividade, você está em pleno funcionamento, ele não precisa ficar toda vez pedindo essa renovação. Isso dá autonomia, uma liberdade econômica para o dono do estabelecimento de não ficar todo ano renovando ou vindo de 3 em 3 anos aqui, salvo o que vence, né, de documentos quando é vigilância sanitária, quando é AVCB, e aí ele tem que renovar. Mas a prefeitura traz essa desburocratização, porque sua construção só tem a BITS, e aí você não precisa mais do alvará provisório. Então, uma série de alterações que é importante a população participar amanhã da audiência, né? Nosso tempo de rádio é bem pouquinho, mas a gente traz aí um rito fiscalizatório mais eficiente, justamente para bares, restaurantes e casas noturnas,
que tem a questão da perturbação do sossego, que é uma pauta que a gente vem enfrentando muito. E 2 documentos passam a ser importantes, Thalita e Marco, na liberação do alvará de uso. Tá? É obrigatório o projeto e o memorial descritivo acústico, quando ele tem a música e o entretenimento. Tudo isso vai precisar, claro, vai ter audiência pública, secretária, mas a senhora sabe que vem reclamação também, né? Por parte dos comerciantes, às vezes algum vizinho também não está satisfeito, apesar da padronização que está sendo feita. Então isso vai ter que ter prazo também, depois da discussão, claro, para ser implantado? Sim, na verdade a audiência pública é para a gente colher as informações e contribuições da sociedade, para a gente depois internalizar aqui na prefeitura e a gente finalizar um projeto de lei. Óbvio que a gente não estanca aqui no poder a participação da população, porque ela vai poder também participar das audiências públicas na Câmara, mas é uma forma da gente poder também trazer um rito fiscalizatório, porque a gente está tendo muita reclamação do Ministério Público com relação à perturbação do sossego, muitos bares, restaurantes, estabelecimentos comerciais que não tem alvará de funcionamento, e a gente precisa que a cidade seja organizada, que a cidade respeite as legislações urbanísticas, que tenham regras para o seu funcionamento, porque a gente está trabalhando com vidas nesses estabelecimentos. Toda a circulação de pessoas passa a ser uma responsabilidade também do poder público e do dono do estabelecimento quanto ao cumprimento das legislações e a Secretaria de Urbanismo quanto ao seu rito fiscalizatório. Então, é importante a gente estarem juntos, a lei traz uma transitoriedade, então não precisam ficar desesperados, eu vou ter que meu estabelecimento ser lacrado. A gente vai sempre dar os prazos para os estabelecimentos poderem se adequar, que hoje já é assim, a gente já dá esses prazos, muitas vezes eles respeitam, outros não respeitam, e aí incide as multas, mas a gente está aqui disposto a construir essa mudança, né, na legislação que realmente traz um conforto para toda a sociedade. Secretária, a gente está falando então de uma audiência pública, né, que é aquele momento para quem está nos acompanhando de ouvir também a população e a prefeitura acolher aí esses pedidos e justamente depois fazer esses ajustes. Então é por isso justamente eu queria que você reforçasse a importância também da população poder ali estar nesse local e poder debater também com vocês o que é importante e o que é não ali para o setor. Perdemos o contato? Perdemos o contato com a secretária, mas a gente daqui a pouco vai tentar retomar, senão a gente dá continuidade aqui no Estúdio CBN. Essa audiência pública, então, sobre esse projeto de lei complementar do alvará de uso do certificado de licenciamento integrado, que é o CLI, vai acontecer, então, amanhã aqui em Campinas, quarta-feira, dia 16 de abril, a partir, então, das 2 horas da tarde, no Salão Vermelho, então, do Paço Municipal da Prefeitura aqui de Campinas, então, ali na região central aqui da cidade, Guarizo. Vale a pena que as pessoas vão discutir, né? E, claro, tem todos os lados da história, né? Porque, por exemplo, tem essa questão do pancadão, do horário. O pancadão geralmente é mais nas ruas, né? Mas às vezes o bar passa um pouquinho do horário, mas ali é importante para a economia daquela região. Mas também a questão das regras, né? Eu acho que a gente debate muito a questão das regras e é por isso que eu falo que a audiência pública também é um momento da população ir lá e se posicionar, postar ali a sua opinião, a sua sugestão para a prefeitura poder acolher, o poder público poder acolher e poder trazer ali de alguma forma, na forma viável para o poder público, esse ajustamento de conduta ali para que a lei posteriormente, né, seja ajustada, que vai ser o caso, então, dessa concessão e também renovação de alvarás aqui em Campinas. A gente conversou, então, com a secretária municipal de urbanismo, Carolina Baracá. Ela tá de volta. Vamos continuar. Tô de volta aqui. Opa! Vamos continuar. Obrigada, Thalita, obrigada, Imagina. Marcos. Mas é isso mesmo, é um pedido que a população possa participar, porque realmente a gente recebeu bastante contribuições também da sociedade, principalmente na questão dos ritos fiscalizatórios, essas contribuições que foi pelo site. Nós deixamos disponíveis no site por 20 dias essas contribuições. A gente vai poder amanhã também apresentar as contribuições que vieram pelo meio digital, mas lá as pessoas vão também ter oportunidade de pegar o microfone e se expressar. É uma legislação que, como eu comentei, está há 22 anos,
né? E a gente precisa também acompanhar o ritmo da cidade, né? Com o desenvolvimento que é preciso, mas também com uma responsabilidade que o poder público tem com relação às fiscalizações e os alvarás de funcionamento. Então, eu quero agradecer o espaço aqui de vocês e contar com a participação de todo mundo amanhã. E antes de liberar a senhora, secretária, tem também as sugestões dos comerciantes, né? Porque tem pontos aí da cidade que os estabelecimentos, os bares, os restaurantes, eles ajudam, inclusive, na economia e até na segurança quando tem movimentação, né? Então todo mundo tem que ser ouvido, né? Não só um lado, né? Não, e a gente tem feito, Marcos, muitas reuniões com a Brasel, né, com os bares e restaurantes, até na construção do estudo de impacto de vizinhança, que quando eles colocam música e gera perturbação do sossego, a gente entende que é importante a economia, porque eles geram renda, eles geram muitos empregos na cidade, movimento e entretenimento, né, a socialização das pessoas é importante, mas há necessidade de que esse segmento também se enquadra na legislação, tenha o seu alvará de uso, faça o tratamento acústico, porque a gente precisa buscar um equilíbrio. E hoje em dia a gente está recebendo muita reclamação da população de uma forma geral. Vocês têm ouvido e presenciado dados e estatísticas da Guarda Municipal, principalmente com relação a esse segmento, e a gente precisa construir uma sociedade equilibrada. Com relação aos comerciantes de serviço, um pouco muda, porque eles já têm um perfil um pouco mais regular, vamos dizer assim, no seu alvará de funcionamento. Sim. Então, a gente está lá para ouvir, para construir e realmente mudar aquilo que a legislação realmente necessita. Tá certo, então, secretária. Obrigada pela sua participação aqui no Estúdio CBN. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos e fica com Deus. Até mais. Até. Secretária de Urbanismo de Campinas, Carolina Baracá Lazinho. Agora são 3h25. O Estúdio CBN faz o intervalo e volta já.